Vamos rezar hoje com Santa Joana. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos conversar sobre Santa Joana como se estivéssemos sentados numa mesa de cozinha, tomando um café e falando de coisas da vida, porque é assim que gosto de pensar sobre os santos, como amigos que a gente pode conhecer e deixar entrar no nosso dia a dia. Santa Joana, também conhecida como Santa Joana d'Arc, é uma daquelas figuras que parecem ter saído de um livro de aventura, mas que na verdade viveu no mundo real, com todos os desafios, medos e fé que uma pessoa pode ter. Ela foi uma jovem simples, camponesa, que acreditou de todo o coração que Deus tinha uma missão para ela. E, por mais impossível que parecesse, ela seguiu essa missão. Senhor, eu quero aprender com Santa Joana a confiar mais na tua voz. Mesmo quando o mundo diz que não vai dar certo, me ajuda a acreditar que se o Senhor está comigo, nada é impossível. Me ensina a ser corajoso, corajosa, como ela foi, e a não ter medo de fazer o que é certo. Quando a gente pensa em coragem, muitas vezes imagina grandes batalhas, armaduras, espadas, mas na vida real as batalhas nem sempre são assim. Muitas vezes são silenciosas, defender alguém que está sendo injustiçado, manter-se honesto em um trabalho em que todo mundo dá um jeitinho, ou até dizer não para algo que vá contra nossos valores, mesmo que isso custe uma oportunidade. Santa Joana viveu num tempo de guerra literal, mas o que mais me impressiona nela é que, por trás da armadura, havia uma menina que também sentia medo, mas que decidiu não deixar o medo ser maior que sua fé. Deus querido, quantas vezes eu deixo o medo me paralisar? Quantas vezes eu me escondo atrás de desculpas dizendo que não é a minha hora ou que não tenho forças? Me lembra que a força que preciso vem do Senhor e não de mim. Me ensina a ouvir tua voz com clareza e a obedecer, mesmo quando não entendo tudo. Santa Joana ouvia vozes que ela acreditava serem de santos e anjos enviados por Deus. Essas vozes a chamavam para uma missão que parecia impossível: liderar exércitos para libertar a França da invasão inimiga e coroar o rei legítimo. Agora, vamos ser sinceros. Quem acreditaria numa jovem de 17 anos falando isso? No mundo de hoje, seria como uma adolescente da roça dizer que vai ajudar a resolver um conflito entre países. E pior, todo mundo rir dela e achar que é loucura. Mas Joana não se deixou abalar. Ela não ficou tentando provar nada para todo mundo. Ela simplesmente agiu. Senhor, dá-me essa coragem prática. Não quero só falar de fé, mas viver a fé. Quero ser capaz de dar passos que mostrem que confio no Senhor, mesmo que pareçam pequenos para o mundo. E se um dia o Senhor me chamar para algo grande, me ajuda a dizer sim, como Santa Joana. O mais bonito é que ela não tinha estudos militares, não tinha poder, não vinha de família influente. Era apenas alguém que acreditava e se colocava à disposição. Isso me faz pensar em como Deus não escolhe sempre os mais preparados aos olhos humanos, mas prepara aqueles que Ele escolhe. Às vezes a gente se acha incapaz para um trabalho, para falar de Deus para alguém, ou até para começar um projeto, mas se a gente colocar nas mãos dele, Ele capacita. Pai, eu te entrego minhas limitações, minhas inseguranças e meus medos. Sei que o Senhor pode usar até as minhas fraquezas para fazer coisas boas. Me lembra que não sou eu quem sustenta a missão, é o Senhor. Joana foi até o rei Carlos VII e, depois de muito esforço e insistência, conseguiu convencê-lo a deixá-la liderar as tropas. E não pense que foi fácil. Ela enfrentou críticas, insultos, preconceito, porque ninguém queria acreditar que uma mulher jovem pudesse ser líder numa guerra. E aqui entra um ponto que a gente vive até hoje. Quantas vezes já não vimos pessoas sendo desvalorizadas só por causa da idade, do gênero ou de onde vem? É por isso que gosto de pensar que Santa Joana é um lembrete de que Deus pode falar por qualquer pessoa, de qualquer lugar, e que a gente precisa ter humildade para ouvir. Jesus, me ajuda a não julgar quem o Senhor envia, que eu tenha ouvidos para escutar a verdade, mesmo que ela venha de quem eu menos espero. E me ajuda também a não me calar quando o Senhor me envia para falar.
As batalhas de Joana não foram só contra inimigos estrangeiros, mas também contra dúvidas e traições. Mesmo assim, ela seguiu firme até ser capturada e, injustamente, julgada e condenada. É duro pensar que ela foi acusada de heresia e queimada viva, mesmo sendo inocente. Isso me lembra como na vida, às vezes a gente pode fazer tudo certo e ainda assim sofrer injustiças. E nesse momento é fácil sentir raiva ou se revoltar contra Deus. Mas Joana permaneceu fiel até o fim, dizendo que tudo o que fez foi por Ele. Pai amado, me ensina a ser fiel até nas tempestades. Quando tudo parecer perdido, quando as pessoas me virarem as costas, quando o resultado não for como eu esperava, que eu não perca a fé. Que eu lembre que o Senhor está comigo até o último instante. Santa Joana não viveu muito, morreu aos 19 anos, mas deixou um legado enorme. Ela mostrou que idade não define a grandeza de alguém. E, pensando bem, isso é uma lição muito prática para nós. Quantas vezes deixamos para depois um sonho, um plano, um pedido de perdão, como se tivéssemos a vida inteira pela frente? Joana viveu como se cada dia fosse importante, e realmente é. Senhor, não quero viver esperando o momento certo, se o Senhor já me chamou para agir agora. Me ajuda a aproveitar o hoje, a fazer o bem que está ao meu alcance, sem adiar. O mais incrível é que, muitos anos depois, a Igreja reconheceu que Joana foi injustamente condenada e a canonizou como santa. Isso me faz pensar que a verdade sempre aparece, mesmo que demore. A justiça de Deus pode não vir na hora que a gente quer, mas ela vem. Deus, me ajuda a confiar que o Senhor vê todas as coisas e que, no seu tempo, tudo será colocado no lugar certo. Me ensina a esperar sem perder a paz. Quando eu penso em Santa Joana no nosso cotidiano, imagino aquela pessoa que, no trabalho ou na família, é chamada de doida por acreditar num sonho, mas que, no fim, prova que estava certa por confiar em Deus. Ela nos lembra de ser firmes, mesmo quando é mais fácil desistir. E sabe o que mais? Ela nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas decidir agir apesar dele. Senhor, que a coragem de Joana me inspire hoje, que eu enfrente meus problemas com fé, que eu não me intimide diante de desafios e que eu me lembre que o Senhor é meu general, aquele que me guia em todas as batalhas. A vida dela também é um lembrete de que cada missão que Deus nos dá é única. Talvez a minha não seja liderar um exército, mas pode ser cuidar da minha família com amor, ajudar alguém que está sofrendo ou até trazer esperança para um amigo que pensa em desistir. Deus chama cada um para um campo de batalha diferente. Jesus, me ajuda a reconhecer o campo de batalha que o Senhor colocou na minha vida. Me dá sabedoria para lutar e amor para agir, lembrando que o objetivo final é sempre glorificar o Teu nome. E, no fim das contas, Santa Joana é aquela amiga que a gente não esquece, corajosa, fiel e cheia de fé. Quando o dia apertar e o medo bater, a gente pode lembrar dela e pedir: Santa Joana, intercede por mim, para que eu seja fiel à missão que Deus me deu, sem medo e sem desistir. Senhor, que a minha vida, como a de Joana, seja marcada pela coragem e pela obediência. Que eu confie no Senhor mais do que nas minhas próprias forças. E que, ao final, eu possa dizer que combati o bom combate, guardei a fé e cumpri o propósito que o Senhor me deu. Se a gente deixar, Santa Joana não é só uma história do passado, mas um incentivo vivo para enfrentar os dias difíceis com fé. Ela nos lembra que mesmo que o mundo nos diga não, se Deus disser sim, a vitória já está garantida. Que Deus te abençoe.